Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Hoje é o aniversário de 3 anos da segunda fase da invasão da Rússia contra a Ucrânia, que começou nesta data de 24 de fevereiro de 2022. Não há nada para comemorar, porque mortes, estupros, torturas, destruição de cidades, destruição de famílias, sequestro de crianças, não se comemora. Mas a gente tem que marcar a data, e principalmente agora que aparentemente existe uma perspectiva, mesmo que eu acredito que demorada, de se chegar a um acordo de paz, com muitas brigas, muita maldade também, e muita incompreensão de pessoas que dizem que querem a paz, mas na realidade não querem a paz. Vem a guerra apenas como um negócio. O título do trabalho que eu vou fazer hoje aqui é um fato que aconteceu na região de Pokrovsk. Colunas blindadas russas destruídas em Velika Novosilka. Então vou falar. É uma cidade, né? Como vocês sabem, já falamos bastante de Velika Novosilka. Os russos sempre disseram que conquistaram, e quando de fato não tinham conquistado. E algumas colunas russas blindadas que estavam tentando avançar na região fracassaram. Nós vamos ver isso como que aconteceu de fato no terreno, naquela linha de frente de Velika Novosilka. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. É importante você dar o like. Ajuda o canal perante o YouTube, que ele vai divulgar mais. E também é muito importante que você se inscreva. Você que não é inscrito, que assiste aos vídeos, inscreva-se. Inscreva-se no canal no YouTube. É muito importante porque você também fortalece o canal. E tenha certeza, aqui as fake news são proibidas. Aqui você vê somente a verdade. Muito obrigado. Bom, as maiores notícias, então, dos confrontos aconteceram em Velika Novosilka na data de ontem. Eu diria o seguinte, no geral, apesar de que nós vamos ver no vídeo seguinte, eu vou falar do teatro de operações, dos confrontos em Pokrovsk também, a ofensiva russa está praticamente paralisada, eles não conseguem avançar. Eles chegam todo dia no mesmo ponto, na região de Pokrovsk, e acabam retornando com inúmeras baixas, inúmeras perdas materiais, como até eu mostrei ontem as perdas materiais que eles tiveram. Então, para manter esse ímpeto, os russos tentaram, então, na data de ontem, voltar-se para Velika Novosilka e tentaram concentrar a massa principal deles do número de ataques contra essa localidade, tendo em vista os esforços fracassados que eles tiveram para fazer um cerco à cidade de Pokrovsk, né? Na realidade, passaram vergonha. E, inclusive, estão sendo criticados pelos blogueiros militares russos por causa disso. O objetivo das forças russas em Velika Novosilka é distrair a atenção pública, na minha opinião, russa, é claro, né? Da ofensiva que está estagnada em Pokrovsk, que não avança há meses. Aliás, está um ano tentando tomar a cidade de Pokrovsk e não consegue avançar, né? Isso ocorre porque os russos precisam projetar força no cenário geopolítico, né? E não só então para o público interno, mas no cenário geopolítico, preparando-se para uma negociação. E eles precisam dar uma aparência de que estão fazendo avanços constantes, enquanto militarmente não podem se dar ao luxo de dar aos ucranianos mais espaço para respirar e se recuperar das batalhas de um ano que eles estão tentando na região. Mas, para conseguir isso, então, eles conduziram esses ataques, né, intensos. Inclusive, eles tinham que proteger ao lado deles do rio Mokry e Ali, né, ali na região também. E também tentar cruzá-lo para chegar, aproximar-se das posições ucranianas. Então aí os russos teriam um campo de preparação para atacar a densa rede ucraniana de fortificações ao norte do rio, ou seja, ainda se conquistassem aquela região ali, eles ainda teriam que enfrentar uma densa defesa, né? Então não iriam chegar diretamente à cidade de Pokrovsk, né? E
para isso também eles precisariam atacar toda a logística em Velika Novosilka. E naquela região e teriam que empurrar os ucranianos para trás, daria muito aos russos transformar Velika Novosilka em uma base avançada de operações para avanços futuros. Então esse é o objetivo principal ali naquela região. A principal vantagem das forças russas nessa área é que o solo congelado, como sempre em outros vídeos já tenho falado, ele permite que os blindados acabem enrolando, né, as lagartas dos blindados e conseguem enrolar e avançar mais rapidamente por campos abertos, né, e para fugir justamente da artilharia e dos drones ucranianos. Isso se eles não forem identificados antes, né? E aí não ficaria restrita a estradas densamente cobertas por minas terrestres, principalmente antitanques, né? Essa maior liberdade de movimento significava que os russos podiam se espalhar e atacar várias fortalezas ucranianas simultaneamente, sobrepujando as posições ucranianas na região, né? Que já estavam em uma posição, eles até poderiam chamar de vulneráveis. E assim, quem olha à primeira vista, puxa, são vulneráveis, porque essas posições estão distantes uma das outras. Mas não se enganem, aí que eles normalmente se enganam, são essa diferença, essa distância entre as linhas de defesa, ela é constantemente vigiada por drones, né? E esses drones dão uma posição muito clara e avisam também os drones de ataque ucranianos e também a artilharia ucraniana, né? E em Velika Novosilka, ou seja, que efetivamente impedem os russos de tomar e usar esta cidade para fazer seus ataques. Isso significa que os russos devem contar com centros localizados mais distantes, né? Então hoje eles estão a 30, 40 quilômetros, toda a logística deles atrás da linha de frente, ali, da linha de confronto, onde acontecem os combates, né? Esta rota estendida também não tem cobertura significativa, permitindo que unidades de reconhecimento de drones detectem os ataques russos já nas abordagens iniciais, comunicando coordenadas à artilharia com antecedência. Além disso, se olharmos atentamente na região, na margem ocidental do rio, seriam capazes de observar e mirar efetivamente grupos de ataques russos com mísseis guiados, antitanque, né? Aqueles foguetes que eles atiram do ombro, esses mísseis, e são muito precisos, e podem atirar nas viaturas até 2, 3, dizem que o alcance é 5 quilômetros desses mísseis Javelin, mas normalmente são usados a 2 quilômetros com muita precisão em cima dos tanques inimigos. Imagens de combate, né, revelam o movimento de uma coluna de 8 veículos, a primeira coluna que vinha vindo. Foi observado isso pelos drones de reconhecimento, essas imagens que imediatamente passaram a linha de frente, né? O tanque líder, no entanto, ele já de cara, antes de entrar na linha de confronto, ele já topou com uma mina. E aí, mais de uma ele topou com uma mina, conseguiu avançar um pouco, mas outras minas seguraram eles. Então, a coluna inteira que vinha atrás dele ficou segura, não andou, né? O tanque líder atingiu várias minas, né? E aí parou a coluna, né? Como resultado, os veículos russos eles ficaram com medo, acho que houve um pavor ali. As tropas desembarcaram as que estavam embarcadas em veículos de combate, de transporte de tropa de infantaria, né? Então a infantaria russa desmontada, ela cruzou o rio, né? E cruzou o rio Mokry, Ali, que eu já tinha falado para você, porque ele está congelado. Ou seja, a infantaria consegue cruzar a pé. Agora, o tanque, em outros exemplos que a gente já viu, normalmente eles têm afundado, que são muito pesados, não conseguem atravessar, mesmo esse rio sendo um rio de largura não é muito grande, né? Então, a infantaria cruzou. Mas eles foram prontamente alvejados por munições de fragmentação lançadas pelos ucranianos, né? Através da artilharia. E também os drones, por drones da Ucrânia, que também atacaram eles. E aí eles não conseguiram, na realidade, correr para posições abrigadas, adequadas, que pudessem evitar esse choque. E eles foram eliminados. Então a infantaria russa, sob fogo intenso, também recebeu fogo de morteiros, artilharia. O grupo foi destruído, na realidade, né? E ele tentou chegar a uma pequena linha de árvores também, mas também não conseguiu, né? Poucos que conseguiram foram eliminados depois ali por drones que procuraram eles, né? E o tempo estava
melhorando, né? Melhorando, né? Menos de 15, menos de 18 graus, mas eu digo assim, estava mais claro. Então, aí já vinha atrás uma próxima coluna blindada russa, né? Que foi detectada antes mesmo de entrar em Velika Novosilka, antes de entrar não, antes de chegar na linha de defesa ali de Velika Novosilka, aproximando-se das fortificações ucranianas. O tanque líder também foi atingido por um foguete, né, lançado pelos ucranianos, do outro lado do rio ainda, enquanto os veículos blindados de transporte de pessoal posicionavam seus soldados em posições abrigadas, antes de recuar o mais rápido possível. No geral, em seu desespero para manter o ritmo de avanço, após a desaceleração em Pokrovsk, os russos sofreram pesadas perdas de veículos, né? Eles perderam todos os veículos também dessa segunda leva, que é o mesmo número de veículos da primeira, ou seja, 8 veículos, ou seja, não tiveram ganhos territoriais, né? Nenhum nesse ataque, tiveram muitos prejuízos, né? Materiais e humanos. E mesmo se aproximando da linha defensiva ucraniana, que eles chegaram próximos, mas não chegaram lá, né? E muito a linha defensiva era muito forte no topo de colinas ali na região, atrás do rio, com os ucranianos continuando, vamos dizer assim, a impedir os russos um rápido avanço ao norte de Velika Novosilka. Os russos precisam encontrar, na realidade, uma nova maneira, uma nova estratégia para poderem avançar. Mas não vão avançar porque estão com poucos recursos, os efetivos estão diminuindo, a Rússia de fato está perdendo essa guerra porque não consegue avançar, né? Os avanços dela são feitos pela propaganda russa, que distribui para os seus orques, para seus trolls, para os seus propagandistas, vamos falar assim em português claro, mas não avançam e as perdas são inúmeras e muito grandes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.